Bom, então nós vamos abrir para um debate dessa sessão introdutória. A gente suprime o intervalo, mas também termina um pouco mais cedo, né? Já avançamos direto, até porque seria, se eu tivesse interrompido isso, eu não teria, né, a exposição na sua linearidade, nesses pontos que são fundamentais e que são os pontos introdutórios do curso que nós vamos ter durante essa semana. Enfim, eu acho que a gente podia fazer pelo menos 3 perguntas para poder condensar isso. Pode ser isso? Pode ser, dá um sorriso aí. E aí se enfrenta as 3 perguntas, daí a gente abre mais 3 e, enfim, a gente dá conta. Só uma advertência que eu sempre faço, que é importante, e eu faço isso em toda a jornada do CPEC, que as perguntas sejam perguntas, né? E não exatamente problematizações, que é coisa estruturalista, né? Ficar problematizando as coisas. A gente quer saber perguntas, né, que possam ser formuladas em divergências, mas assim, tudo que seja pontual, né, para a gente não poder, para que todo mundo possa ser, né, privilegiado. E assim, me espantaria se não houvesse pelo menos 1 ou 2 provocações, porque são de praxe, né, já que os temas são sensíveis, enfim. Não se fala de pouca coisa, quando se fala de revolução aqui no Largo de São Francisco. Quer dizer, aqui que nunca serviu a revolução, né, que a revolução que se serviu aqui foi uma porcaria, que foi em 1922, quer dizer, né, enfim. A história está dando uma chance para o Largo. Exatamente, pode se redimir talvez, né, gloriosamente. Então gostaria de abrir para se alguém tem uma interrogação, provocação, tal que seja pontual, né. Companheiro aqui, mais alguém? Lá e... Então, sou o seu nome, por favor? Meu nome é Guilherme, eu sou aluno do último ano aqui. Professor Nildo, eu acompanho você em várias palestras via YouTube, né, o pessoal grava e tal. O meu questionamento vai no seguinte: ao meu ver, pessoalmente, o Bolsa Família, se não serve como uma espécie de base salarial que realmente que determina o salário mínimo real no Brasil, ajuda. E o senhor sempre falou que o Bolsa Família para as elites brasileiras tanto faz quanto tanto fez, não é algo relevante. Eu acho que o Bolsa Família é importante sim para as elites brasileiras, que ele se fixe baixo ou deixe de existir em um determinado momento, porque se o Bolsa Família ele for alto demais, ele estiver muito caro, ou se o Bolsa Família se o Bolsa Família ele for alto, vai prejudicar o salário que é pago. Uma vez mesmo eu ouvi de um conhecido meu que ele tinha o imenso desprazer de ter que pagar R$ 1.200 por mês para o funcionário dele, porque o funcionário dele não trabalharia por menos do que isso por conta do Bolsa Família. Então, Guilherme, me ajuda aqui. Faz uma síntese. eu gostaria que dissertasse a respeito disso. Beleza, é isso aí. Obrigado. Queria saber dentro desse... Desculpe, seu nome só para... André, dentro desse conceito de revolução, do momento, de espaço para a ação das massas, produção teórica, ser a revolução brasileira, qual é a opinião que o senhor tem sobre um tema que acho que está em aberto ainda dentro da crítica, inclusive, que foi o papel, se é que existe um papel da jornada de junho, que o pessoal fala, né? Se teve algum papel na abertura desse espaço que o professor enxerga para a Revolução Brasileira nesse momento, e se teve, se ele é positivo, se ele é negativo. Só isso. Tchau. A minha questão é a respeito da conceituação sobre democracia. No livro, mesmo em alguns outros momentos, o professor questiona a concepção de revolução democrática e muitas vezes isso é associado à visão reformista do PCB a partir dos anos 60. Se a visão democrática nesse sentido é a via parlamentar ou se a revolução democrática que o professor critica também é associada às transformações, como por exemplo a reforma agrária e etc. Ou como compreender essas transformações sendo elas socialistas? Ótimas questões.
Guilherme, de fato essa é uma questão importantíssima e é muito oportuno a gente esclarecer. É o seguinte, eu digo que o Bolsa Família e todos os programas sociais do Lula é a digestão moral da pobreza. Por quê? Postulado 1. Porque é barato para a classe dominante. Eu estou pensando, Guilherme, o seguinte, o que está orientando a minha crítica é o conceito de riqueza, que é o conceito da economia política. Adam Smith, Ricardo Marx, conceito de riqueza. O Brasil produz uma riqueza gigantesca. Destina aos pobres uma migalha. E eu dava o exemplo do, medido no PIB, e nós podemos discutir outros indicadores, o Bolsa Família, no auge, consumia 0,47% do PIB. E o Brasil destinava para juros, amortizações e custo de organização da dívida 8, 9, chegou ano que era 10%. A classe dominante, por sua vez, ficava muito contente que a questão social não era mais resolvida como na época de Washington Luiz com caso de polícia. Por quê? Era barato. E era barato e deixava o pobre na condição de pobre. Embora eu sempre resgato o seguinte, para o sujeito que acorda com fome, ele precisa comer. Aqui está falando um professorzinho classe média, de orientação, de origem, de classe média baixa, bem baixa, mas classe média, nunca tive fome na vida. E é muito diferente, mas eu estou olhando, mas eu não perdi o juízo. Não sou um católico bocó, eu sou se pegar o catolicismo, vou pegar do Erasmo de Roterdã, que eu já elogiei aqui, que ele ia para as cabeças com as coisas. Então, quer dizer o seguinte, o sujeito que não comeu hoje, ele precisa comer. Então, programas como esse devem existir, como existe lá nos Estados Unidos, por isso que eu dou exemplo dos Estados Unidos. Durante todos republicanos e democratas, 30, 40, 50 milhões vivendo com ajuda federal, porque senão aquilo explode, porque é uma luta de classe lá dentro violentíssima. Então, esses programas são mais de estabilidade. O que eu digo que a classe dominante fez? E produziu nos setores de esquerda progressista a ideia que pela primeira vez os pobres estavam ganhando alguma coisa, mas estavam ganhando as migalhas. A classe dominante gostava porque estava resolvendo a questão social sem tocar na propriedade e sem tocar no poder. Tiago, a democracia está fazendo muito bem. A propriedade, os ricos por acaso mexeram na estrutura fundiária. Eu sou crítico da transposição do Rio São Francisco. Por quê? Desde ao Celso Furtado, hein? Que não é nenhum comunista. Não chega aos pés do Mauro Marini, mas tem que ser lido. Ele disse, qual é o problema? Tem falta de água no Nordeste? Não. A estrutura fundiária concentra a propriedade e captura a água. Tu vai ver o efeito capitalista da transposição do Rio São Francisco. Vai ser uma maravilha para os capitalistas. Não pense que vai ser para as comunidades ribeirinhas, etc. e tal. Então, mas o que autoriza tudo isso? A ideia de combater a pobreza, de combater a injustiça, etc. E a pobreza se multiplica, porque vem a crise e joga tudo para baixo. Então eu queria, primeira questão é essa. Segundo, tu não consegue me provar que o Bolsa Família empurra o salário mínimo para cima. Por quê? O Diese publicou há 2 anos um relatório muito bom sobre o salário mínimo. O Diese decaiu muito, a qualidade não analisa mais as greves, tem um monte de coisa que piorou, mas isso ainda mantém. O que a gente observa lá? A tua hipótese, ela seria verdadeira se o Bolsa Família crescesse num ritmo maior que o do salário mínimo. E de tal forma que o sujeito ficaria mais ou menos como na Inglaterra em 1602, 1620, 1630. Qual é a história da economia política inglesa? O Ricardo, ele era louco da vida, Davi Ricardo, né? Ele era parlamentar, então ele comprou a cadeira dele lá no parlamento, como era do sistema político inglês. Então o que ele fazia? Ele se revoltava contra a lei dos pobres, porque ele dizia o seguinte, enquanto existia a lei dos pobres, o salário não está determinado pela oferta e a demanda, porque o sujeito fica nessa condição que você lembrou. Se o salário for muito baixo, eu mando isso para o industrial e recebo na paróquia o Bolsa Família, não trabalho, porque o salário é muito baixo. Mas aí o Bolsa Família tinha que crescer numa pressão tão grande e tinha que contar com outro instrumento fundamental, a taxa de desemprego teria que ser muito baixa. A Dilma, no último ano do primeiro mandato da presidente Dilma, a taxa de desemprego chegou a 4,7, foi a taxa mais baixa. A CUT mostrou seu fracasso total, porque ali era o momento de lutar pela redução da jornada de trabalho. Não fez. Agora levamos um pau todo mundo junto por causa da irresponsabilidade desses sindicatos.
Então o que acontece? Se a taxa de desemprego é baixa e o Bolsa Família cumpre esse instrumento, é claro que o salário mínimo tem que crescer, desde que os capitalistas tenham ganho de produtividade e possam pagar isso aí. A produtividade cresce, os neoclássicos dizem que não. Mas, então, o Bolsa Família nunca cumpriu essa função. O Bolsa Família... Bom, e tem uma outra coisa que teríamos que discutir aqui, né? Que é a criação de máquinas de equipamentos, elevação constante da produtividade de trabalho, seria um mecanismo que nós vemos lá nos Estados Unidos. E a função do salário na Inglaterra, porque o salário na Inglaterra, na época ricardiana, era salário muito baixo, salário de fome. Então o trabalhador fazia escolha, com esse salário não vou. Lá nos Estados Unidos foi o contrário, porque aí davam matar os índios, né? A expansão pro oeste, mata os índios, pega as terras e o sujeito escolhe. Quer ser assalariado ou proprietário? Ele dizia, eu quero ser proprietário. Então os Estados Unidos tinham que elevar os salários. Para elevar os salários, o que os capitalistas faziam? Metiam máquinas para substituir força de trabalho e criavam um mecanismo virtuoso. No Bolsa Família nunca cumpriu essa função. Então, ele não cumpria a função, estou te respondendo no seguinte sentido, o Bolsa Família não cumpria a função de empurrar o salário mínimo para cima, nunca cumpriu essa função. Ele era um mecanismo de apaziguamento das tensões sociais, para baixo. Eu discuti com o Paulo Arantes aqui na USP, aí eu estava lá, e ele dizia assim, bom, mas o Bolsa Família dá uma certa coesão social que todo processo político precisa ter. Eu disse, não é coesão social, Paulo. O problema aqui é que o Bolsa Família é de gestão moral da pobreza. A sociedade incorporou que milhões vão ter em termos liberais, uma subcidadania. Vão ter empregos muito precários, terceirizados, se você quiser, superexploração. E vão ter que ter uma compensação social. Quando os tempos permitem. Porque agora, nem isso vai ocorrer. Estão cortando tudo. Então eu diria, esse é o problema. Por último, Guilherme, a tua observação me permite dizer algo fundamental. Não é insensibilidade minha social com os pobres. Em relação à miséria e à barbárie brasileira. É de uma violência extraordinária. A classe dominante brasileira é canalha, é bandida, é insensível. Pense num Paulo Scaff, que ele em tudo está sendo mostrado aí como um ladrão também, corrupto, completo, mas saía falando, essa é uma classe dominante desinibida. É uma classe desinibida, gangster, bandida, canalha. Entendeu? Tem que dizer claramente o que é. Ela não brinca em serviço. O Brasil não foi construído aqui como o país do privilégio, e não pode ser superado com a conversinha do padre católico de esquina, trabalhando com o pobre, com a paróquia, etc. Isso vai ter sempre. Entendeu? Mande Bergoglio com o Papa Bergoglio ou com o Papa polonês lá, o Ratzinger. Não, o alemão. O alemão. Viu a correção dele? Alemão. O Ratzinger. Viu? Então o Polaco e o Ratzinger. O Ratzinger era o guru duro, né? Congregação da Fé. Era mais ou menos como a USP do Vaticano. Vamos ver o que a Faculdade de Sociologia do Maranhão está fazendo. Pessoal de Santa Catarina, periferia, cuidado com o que vocês estão lendo. Tem uns bolivarianos aí que é muito complicado. Então, Guilherme, o que eu estou dizendo é o seguinte, é que tirando essa questão, temos uma análise realmente do conflito brasileiro, esses programas servem para a digestão moral de todo mundo, das classes médias, em relação aos pobres, não redime os pobres da pobreza, que está aí claro, não resolve senão uma resposta parcial, como agora está mostrando, foi durante um período de tempo muito curto, e dá vida longa para a classe dominante. Sabe o que nós perdemos durante esse período? A classe dominante brasileira, Guilherme, ela não tem medo mais de nós. Nós precisamos botar medo nessa canalha. Nós temos que dizer para eles que nós vamos por tudo. Nós vamos pela propriedade, pelo poder, pelo prestígio social, nós vamos pegar tudo. E a classe dominante brasileira se acostumou em dar as migalhazinhas e aí ficou tranquilo. Percebe? Então ela vai ter que ter medo de novo. Enquanto ela não temer, e ela está desinibida, olha como é que ela veio aí. Ó. Ela veio com tudo. Não é? Então, mas observe a taxa de crescimento do salário mínimo e a evolução do Bolsa Família, não pressionou. A tua hipótese de base, eu digo que não se confirma. Entendeu? Segunda, a jornada de junho, o André, ela foi fundamental. O que aconteceu com a jornada de junho? Uma parte da esquerda, a qual eu participo, a esquerda radical, eu digo que é radical também, nem sei se é tão radical assim, que deveria ser bem radical, mais radical do que é.
ela magnificou a jornada de junho. E um outro que disse, isso aí não foi nada, um protestinho. O que a jornada de junho deu? A jornada de junho deu o seguinte, no auge do consenso petucano, das políticas públicas, uma pequena organização, são os estudantes aí do transporte, como é que chamam? O MPL, Movimento Passe Livre, que tinha uma militância, eu vi vários vídeos de entrevistas com os guri, que era um historiador, aquela outra menina que participava, 40 pessoas. Olha o que é o colapso do sistema político. É por isso que eu quero mencionar, é boa essa aí, André, para a gente pensar o seguinte, 40 militantes, e eu vejo lá em Santa Catarina, que lá a revolta da Catraca e a revolta do Busão, lá na Bahia, em Floripa, inaugurou essas revoltas no transporte coletivo. E eu fui em várias reuniões do Passe Livre lá. Há pouco tempo fui convidado para uma, acompanhado. E eles reúnem lá, fim de semana assistiam filme, atividades, 20, 30, 40 pessoas. Só que caiu aqui em São Paulo, Movimento para o Rio do Mar. Eu vou te dar um dado que o Delfim Neto, insuspeito, deu um artigo no Valor, dizendo o seguinte, na época tinha 4 milhões de paulistas que consumiam 32% do salário em transporte, gastavam 3 a 4 horas e iam para casa e do trabalho a pé. Quando aquela vanguardinha saiu, e a resposta foi tremenda, foi boa, e claro, a civilidade do picolé de chuchu Alckmin veio, botou a polícia contra e despertou a solidariedade da população, aquilo foram multidões para as ruas. Foram multidões para a rua quebrar o otimismo não do petismo, do pacto petucano. Porque nessas questões, Guilherme, o Aécio Neves, na última disputa presidencial, o que ele disse? Ele disse, Dilma, nós não só vamos acabar com os programas sociais, como eu vou dar o 13º do Bolsa Família. Quer dizer, o petismo tinha roubado o programa econômico dos tucanos, o tucano foi lá e roubou o programa social dos petistas. Isso agora estamos tudo igual. Claro, a Dilma liquidou o jogo, quando em seguida ela nomeou o presidente, o executivo do Bradesco, para tocar e aplicar o plano que a massa tinha rejeitado na urna, com o Joaquim Levy. Bom, as jornadas tinham antecipado isso. E as jornadas colocaram uma coisa seguinte, colocaram o transporte no status de saúde e educação. Quase conseguiram tirar o transporte do conceito de mercadoria. Isso é uma vantagem. Mas estava muito longe das eleições de 14. A classe dominante fez um pacto puxado pela Dilma. E qual era o primeiro ponto do pacto da Dilma? Eram 5 pontos. O primeiro era responsabilidade fiscal. Que significa o quê? O reino da austeridade. O Lula é um horror para o Brasil. Por quê? Porque durante todo o seu mandato ele praticou superávit fiscal. Então essa canalha dos neoliberais, quando eles dizem, porque agora vem os déficits, o primeiro déficit da Dilma era 30 bi. É um déficitzinho de nada e eu pago. Daqui nem que eu pago esse negócio. Eu pago esse conto aí. Um keynesiano é nada. Mas os keynesianos brasileiros estão sem dentes para morder também, e eles têm que ser responsável. Responsável o cacete. Responsável o cacete. Déficit de 30 bi e 40 bi é o quê? Sua casa analfabeto, que não pode ter déficit, ruim ela ter superávit, porque o Lula fazia superávit, a Dilma fazia superávit, e o transporte era uma merda para a maçona. E a canalha dos empresários capturaram o transporte e financiavam também as eleições. Isso nem chegou aí, mas aqui em São Paulo eu dou nome aos bois se for necessário. Entendeu? Então fazia superávit, com a educação uma porcaria, saúde uma porcaria, até que os caras começaram a dizer assim, queremos o padrão FIFA. Lembra? Estourou, acabou o consenso, acabou a eficácia da política pública. Um monte de professor universitário, falando em cidadania, apoiando o Estado em políticas públicas. Vamos fazer política pública. Então dizia, vamos para a Revolução. Ele disse, Nildo, não vou para a Revolução porque eu estou fazendo política pública. Para quem? Para o povo. Era para o povo. Me engana que eu gosto, né, velho? Agora eu olho para ele e digo, e aí, meu velho, o que aconteceu? Que tem uma dialética entre política pública, reforma e revolução. Quem faz só política pública, tá? Agora é impossível, porque tem uma crise financeira do Estado, que não é fiscal, é financeira, impede a eficácia da política pública. Onde tinham 10 milhões, agora tem 100 mil. Faz a política pública agora. Dá transporte, cidadania,
saneamento, cultura, segurança, não tem mais como. Está no osso. Então, a rebelião de junho ela foi importante porque ela rompeu com o consenso petucano e colocou o problema. É claro, o consenso petucano muito forte, muito astuto. Lembra aquele teórico extraordinário que é o Arnaldo Jabor? Ele fez aqueles comentários dizendo assim que era uns vagabundos, baderneiros, e 3 dias depois ele mudou a linha editorial assim, que esses caras são muito autênticos, né? Eles, quando o chefe decide outro rumo, ele vai e decide junto. Ele já... Então o que aconteceu? Eles foram lá e gente de convicção, né, mudou na hora. E aí o que aconteceu? Foram tentar capturar o protesto dentro de uma perspectiva conservadora. E conseguiram. O movimento Passe Livre se retirou, tirou o bloco da rua. Mas ficou claramente estabelecido. Só que a classe dominante recompôs com o pacto. Algumas cidades teve avanço do passe livre, etc. e tal, mas no seu conjunto a classe dominante conseguiu esterilizar. E eu digo sempre, o movimento passe livre abriu uma crise que eles não podiam resolver. É como o exército zapatista lá no México. Abriu uma crise que eles mesmo, como exército zapatista, lá não podiam resolver. Mas a Comuna de Paris abriu uma crise que eles não puderam resolver. Mas elucidaram, né, para todo mundo do que se tratava. Não tinha mais transporte decente no Brasil inteiro depois da jornada de junho. Esse é o ponto. E continua uma grande porcaria. E qual é a alternativa da classe dominante desse playboyzinho de quinta que é esse Dória? Esse impostor. O que é isso? Entendeu? Empresáriozinho de quinta, midiático. Ganhou a eleição porque tem... Se eu tiver um programa como ele tem, eu me elejo presidente da República em 2 anos. Em 2000 não tem para ninguém. Isso que eu estou modesto hoje. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Entendeu, o André? Então a jornada de junho foi bom para isso. E mostrou uma coisa, e concluo com uma resposta inicial para você no seguinte sentido. Mostrou a necessidade de uma vanguarda política. Como estávamos assim num paiol de pólvora. E os lúcidos, todos os partidos da classe dominante, da base aliada, não percebiam. Daí o rechaço deles à jornada de junho. O petismo, o PCdoBismo, o PSB, todos esses partidos. Eu tiro de fora aí os partidos de esquerda, né? PSTU, PCB, PSOL, isso aí fica de fora. Agora, os que estavam na base aliada, o PPL, todos esses partidos ficam fora. O PCO agora está muito petista, mas tem que matar o pai, né? É a psicanálise, não tem conversa. Matar o pai e a mãe. Não estou dizendo em casa, não. Em termos psicanalítico, né? Tirar o pai e a mãe daquele lugar e tal. Tem que tirar isso, liquida. Então, uma vanguarda. Agora veja, como é que o movimento pode elucidar isso e toda a intelectualidade não estava vendo. Isso que é a miséria da teoria, da covardia, da falta de rigor na análise. Como é que aquilo, um movimentozinho de 40 pessoas, cumpre uma função de vanguarda que não podia resolver? Por último, Tiago, o tema da democracia é o seguinte. Vamos lá, justiça seja feita. O PCB teve uma linha reformista horrorosa no passado de conciliação de classe. Ele refez isso, e está cada vez mais. O PCB está numa retomada crítica que eu reputo da mais alta importância. Bom, o conceito de revolução democrática, tu pode pegar, por exemplo, num sociólogo paulista que é o Florestan Fernandes. Naquele livro, Nova República, são 3 ensaios, amarelinho lá, aquele pequenininho, publicado pelas Artes, se eu não estou equivocado, lá o Florestan Fernandes estabelece o critério de revolução democrática. Não mais o livro, o 68 lá, a Revolução Burguesa no Brasil. Não, nesse livrinho, ele incorpora o seguinte: eu poderia dizer que é uma formulação de Trotsky, mas eu não vou dizer. Só vou dizer que o Trotsky definia como a revolução como a entrada das massas na política. Mas eu não vou dizer mais nada sobre isso. Senão o pessoal vai pensar que eu sou um trotskista. Eu não estou dizendo que vai pensar. Não tem mal nenhum. Não, o que eu quero dizer é um extraordinário, uma figura. Né? Eu quero dizer o seguinte. O Florestan lá define, nesse livro,
o conceito de revolução democrática. Por que eu digo que é importante? Porque aquele livro, Florestan escreve antes da emergência de Hugo Chávez. E aquele livrinho mostra o seguinte, uma justificativa teórica do que nós vimos na Venezuela com a emergência do Hugo Chávez, a participação das massas na política. O conceito de revolução democrática sai do horizonte liberal sobre a qual que nós estamos submetidos na América Latina. Por isso que na Bolívia foi revolução democrática e cultural. No Equador foi revolução cidadã, é a que eu menos gosto. E na Venezuela foi a revolução democrática bolivariana. Hoje eu formulo que não existe revolução democrática na Venezuela. Existe o governo bolivariano, que é diferente de uma revolução democrática, como estava sendo tocada até 3 anos antes da morte do Chávez. Ali tinha uma revolução em curso. Extraordinária a revolução. Extraordinária, que fez coisas extraordinárias que só a canalha aqui para não perceber. Só vou dar um exemplo seguinte. Nós tivemos aqui... O peso da revolução. É o peso. Falou no Chaves, o negócio... Olha o seguinte. Nós saímos de uma ditadura. E o que nós tivemos? 88. Uma eleição, chamemos assim, ordinária. Em todos os sentidos. Essa eleição. Elegeu deputados e senadores, ninguém sabia. Esses deputados e senadores se arvoraram no direito de fazer a constituinte. Não havia um debate no Brasil sobre, olha, vai ser uma constituinte. Se elegeram, fizeram a constituinte. Ao fim e ao cabo, eles aprovaram a constituinte e continuaram como deputados e senadores. E como dizem o Mário Benedetti, o escritor, e Santas Páscoas, vamos embora. Olha como é que foi na Venezuela. A autoritária Venezuela. O Chávez tenta um golpe cívico-militar contra o Carlos Andrés Pérez, o homem da social-democracia aqui. Vai para a cadeia. Sai da cadeia, corre o país, convencendo a todos que tinham que participar da eleição. O movimento bolivariano revolucionário 200, da qual ele fazia parte, queria chegar ao poder não pelas eleições. Ele sai da cadeia como o homem mais popular da Venezuela, corre e decide disputar as eleições. Convence suas bases, disputa a eleição, ganha presidente com uma bandeira, fazer uma constituinte. Faz a constituinte, estou falando em Florestan Fernandes, Revolução Democrática. Faz a constituinte, quer dizer, ganha a eleição, convoca a constituinte. O Congresso eleito com ele fica só para funções orçamentárias. E ele convoca uma constituinte. Elege os deputados constituintes. Os deputados constituintes fazem a constituinte e se autodissolvem. Ele pega essa constituinte e submete a um plebiscito popular. A massa diz, os deputados elegemos, eles fizeram como nós queríamos. 72% vota que sim. Tem a Constituição nova. Aí o Chávez chama novas eleições para um Congresso ordinário e para o presidente da República. Ele mesmo tinha acabado de vencer. E ganha de novo, com uma nova Constituição. Isso é uma revolução democrática com ampla participação das massas. Mas não bastava isso. Depois veio o golpe petroleiro e veio a tentativa de derrubada de Chávez. E o povo se revolta e as forças armadas participam da rebelião e etc e tal. E já está em curso uma revolução na Venezuela. As massas participam da política. Eis a diferença com as políticas sociais, Guilherme. Lá na Venezuela, todo mundo participa da política. Tem as políticas sociais do presidente Chávez, sim, todas elas discutiam a Constituição, os círculos bolivarianos. É militância política. Aqui a política pública tinha que ser neutra. O que o Lula tinha que ter dado? Mandar ler Rui Mauro Marini, André Gunder Frank, senão não ganha Bolsa Família. O Manifesto Comunista, senão não vai ganhar Bolsa Família. Entendeu? Sei lá, podia dar encíclica para pau do Bergoglio, de alguém aí. Entendeu? Que ele é igrejeiro também. Ele podia dar, mas nem isso ele dá. Erasmo. Podia dar, não dá. Então o que acontece? Lá as massas participam da política. Não é política. Quando as massas participam da política, elas sustentam uma revolução democrática. Por isso que a Venezuela é 1000 vezes mais democrática que o sistema político brasileiro, que está corrompido de cima para baixo. Não é que na Venezuela não tem corrupção de deputados.
Não é que não tenha corrupção de governador, não é que não tenha corrupção de empresário, mas tem uma coisa fundamental, uma força da população que pulsa. Eu visitei projetos embaixo, fui lá num sábado de manhã, 80 estudantes, uma horta comunitária, etc., antes de carpir, varrer tudo, colher e levar para os mercados populares, aula sobre teoria marxista do Estado com o professor da UCV. Ah, vai dar cenourinha e cebolinha para o mercado público? Sim, antes vamos discutir aqui a teoria marxista do Estado. Que tal? Que tal, doutor Maurício? Mais avançado que o doutorado daqui da USP. Entendeu? Então, quer dizer, isso é uma revolução. As massas na política, não é política pública para atender o pobrezinho. Agora, as massas participam da política, tem intervenção, derrotam a direita, não só as massas, as Forças Armadas. Uma da lição de 64 de Álvaro Vieira Pinto é precisamente essa. Essa ideia de que os milicos não vão estar em política, não vão falar em política com as Forças Armadas, sabe o que significa? West Point trabalha, a assessoria militar gringa trabalha, os empresários trabalham, os generais vão tudo para dizer, nós não falamos com os generais, com os coronéis, com os sargentos, nós vamos ter que falar com as Forças Armadas. Discutindo o que? A Revolução Brasileira com as Forças Armadas. Massas na política. Então o Florestan lá coloca o conceito de Revolução Democrática. O conceito de Revolução Democrática, portanto, não tem essa extração de liberal, de direita ou de esquerda. É a ampla intervenção das massas na política, consciente de um processo de mudança, sob as condições de cada país. Por isso que eu te recomendo, aí, nesse texto do Florestan, eu retiro de lá para dizer o seguinte: o Florestan só teorizou, à luz daquela sociologia que ele fazia, e aquele estilo literário horroroso do Florestan, horroroso. Embora eu tenha uma profunda admiração por Florestan, escrevi sobre ele, botei um ensaio sobre o Florestan, dizendo o seguinte: olha, eu achava que ele era o pai da sociologia crítica brasileira, mas eu não conhecia o Alberto Guerreiro Ramos. Então, republiquei o texto, porque não sou homem de dizer que não escrevi, eu pensava isso, mas eu não conhecia o Alberto Guerreiro Ramos, que é o pai de todos. E é o maior sociólogo brasileiro de todos os tempos, é o Alberto Guerreiro Ramos. Esse baiano, ele não gostaria de dizer, mas um negro que escreveu sobre a questão racial, um homem da Bahia, um homem da cultura brasileira, que escreveu sobre o teatro experimental do negro, e que fez tudo, e que fez a redução sociológica, que é um livro extraordinário, recomendo a todos, e o Mito e Verdade da Revolução Brasileira. Esse cara é um gênio, é um gênio. Agora, claro, ele era suplente do Brizola, veio o golpe de 64, a vida intelectual saiu do Rio de Janeiro, veio para São Paulo, caçapou, acabou tudo, ele morreu no exílio. Deu 2 anos aula lá em Floripa, inclusive no meu centro. E eu estava lá, já na esquerda, tudo, não sabia do Guerreiro Ramos. Percebe como é que é? Você vê como é que é, tu tá antenado, tá ali, o cara estava passando ali. E perdi 2 anos da minha vida, podia ter pego em 82, hoje estaria muito mais lúcido, mais radical, mais inteligente, mais bonito, mais louco, mas não peguei. Então, quer dizer, o conceito é esse aí. E não guarda, então, eu quero dizer o seguinte, a minha crítica aí é menos aquela conciliação de classe que marcou durante um tempo a trajetória do PCB, que era a discussão não só do PCB, de todos os partidos comunistas da América Latina, que era o tema da Revolução Democrática Burguesa, que tinha a ver com a característica feudal ou não do capitalismo, ou do feudalismo na América Latina, etc. e tal, e o conceito da Revolução Democrática de Florestan. Então, na Venezuela teve uma Revolução Democrática. Qual é a vantagem? A vantagem é uma só. É que quando tu vai na Venezuela, é uma coisa impressionante. Impressionante isso aí. O grau de politização e de consciência da sociedade é uma coisa extraordinária. Se vocês quiserem dizer aqui, ó, o pessoal diz assim, importa papel higiênico. Tá bom. Importa papel higiênico. Aliás, que é a norma do rentismo petroleiro desde sempre. Mas é o seguinte, o grau de consciência dos dois lados da luta de classe é extraordinário. Tu não encontra na universidade, nas universidades de esquerda, mais de direita, etc., qualquer conversa que tiver está atravessada pelo conflito, pela discussão e pelo alto nível da voltagem. Entendeu? E isso é fruto do quê? Dessa Revolução Democrática que estava em curso, está adormecida no povo, que o povo pegou essa experiência, ele participou da luta, ele derrotou o golpe, ele tem experiências comunitárias. Esses caras lá embaixo,
9 da manhã, o cara lá com um bafo de cana me diz assim, professor, lá no Palácio de Miraflores ninguém escuta mais. Não adianta. O presidente não escuta mais, tem uns assessores, eles poupam o presidente, os assessores e tal, mas olha aqui, a revolução está aqui. São massas conscientes na política, discutindo teoria, discutindo alternativas, extraordinário. Esse é o conceito da revolução democrática. Professor, o que o senhor descreveu agora é a Revolução Permanente de Trotsky. Eu comecei dizendo que o conceito de Trotsky de revolução era a entrada das massas na política. Não vamos brigar por isso, já saímos abraçados. Bom, considerando que nós temos mais 4 e excepcionais dias pela frente, vamos pensar e formular as nossas questões para a jornada de manhã. Então, tem uma última, é uma advertência? É só que amanhã a exposição ela versa sobre o seguinte: os limites da consciência burguesa na periferia latino-americana, todo o debate sobre o estruturalismo cepalino e sua importância, para a gente entender o seguinte: por que os caras hoje falam de reformas e não tem nada a ver com isso? Então, amanhã a exposição versa sobre esse